Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre África, novas perspectivas. Galera, tem uma série de vídeos aqui sobre a África muito legal. Então, se você ainda não assistiu, pause esse vídeo, volta lá, assiste todo o seu processo histórico, a sua regionalização, toda a sua característica física, natural, seus problemas sociais, e aí você volta para entender aqui quais serão os novos rumos econômicos que os países do continente africano tomarão. Esse é o nosso objetivo. Vamos falar dos principais países africanos que vêm apresentando um crescimento econômico e, a partir daí, fazer uma relação com outros países, né? Vamos falar um pouquinho de geopolítica. Vamos lá, galera. Começando pela África do Sul, né? O país da África do Sul, ele fica localizado lá na porção sul do continente africano. Ele é um país que vem apresentando um crescimento acelerado. É uma das principais economias que a gente vai ter aí dentro do continente africano. Vai se destacar, sobretudo, com a exploração de recursos minerais, né? Com o extrativismo mineral, com a atividade do turismo. E isso ficou muito claro após 2010, com a África do Sul sediando a Copa do Mundo, né? E também a indústria petroquímica, né? Então, esses três principais setores econômicos serão fundamentais para dar esse crescimento acelerado à África do Sul. Já em 2011, a gente vai ter o quê? A entrada da África do Sul dentro de um grupo de países de economia emergente. Esse grupo de países, ele leva o nome de BRICS. Ele foi definido lá em 2001 por um economista do banco Goldman Sachs, né? James O'Neill. Para ele, ele vai buscar analisar as economias dos países mundiais e ele vai verificar um crescimento desses países até 2050, né? Ele então vai denominar esse grupo de países de economias emergentes, ou seja, países que estão apresentando um estágio de crescimento, um estágio de desenvolvimento. Agora presta atenção numa coisa: quando a gente fala de em desenvolvimento, a gente está dizendo o seguinte, que esse país ele está crescendo economicamente, mas isso não significa que chegando no final do processo ele vai se tornar um país desenvolvido. Então você toma cuidado com esse termo de em desenvolvimento. Legal, em desenvolvimento o país ele está crescendo, legal, está se desenvolvendo, mas isso não significa que ele vai alcançar esse sucesso. Bacana? E a África do Sul, ele se enquadra dentro desse grupo que foi definido pelo James O'Neill, né? Esse grupo de países emergentes, que antes de 2011 era chamado de BRIC. Né? Com a entrada da África do Sul, a gente vai colocar o Szinho no final dessa sigla. Então vamos lá, galera. BRICS, o que significa? Grupo de países emergentes formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E você pode estar se perguntando por que o S de África do Sul? Porque essa sigla ela é em inglês, né, galera? South Africa. Né? Então, leva o S de África do Sul. Bacana? E vamos lá. O que você precisa saber mais desse grupo? Esse grupo ele é fundamental, pois eles promovem cooperação mútuas econômicas, né? Investimentos que são feitos entre eles. Inclusive, eles são uma alternativa, né? Eles criaram um banco alternativo para investimento em si próprio. Né? Uma alternativa ao Banco Mundial, uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional. Eles criaram um banco próprio para isso. Então, só aí já mostra a importância. Outra coisa que é importante, o BRICS não é um bloco econômico como o Mercosul, União Europeia, NAFTA, né? ALCA. Não é um bloco econômico, tá? O BRICS ele é somente um grupo de países de economia emergente, assim como a gente tem o G7, G20, tranquilo? Então, vamos lá. A Copa do Mundo de 2010, no continente africano, mais especificamente na África do Sul, que foi o país que sediou, foi fundamental para inserir a África do Sul nesse grupo de países emergentes, mas foi mais do que isso, foi além, né? Chamou a atenção para o continente,
chamou a atenção para o continente africano como um todo. Por quê? A Copa do Mundo de 2010 ela foi a primeira Copa sediada na África. Obviamente que muitos ficaram de olhos atentos, né, para saber se a África teria condição de sediar uma Copa do Mundo devido à sua infraestrutura. Será que realmente ela tem infraestrutura para sediar um mega evento, né, dessa magnitude, desse porte? A expectativa foi muito grande, mas o fato é, galera, não foi uma Copa perfeita, né? Tiveram alguns problemas, certamente, mas também foi uma Copa que ela ocorreu e mostrou que o continente africano como um todo tem uma garra, né? Tem uma expectativa de melhora e está apto a receber diversos investimentos, como aconteceu, né? Para isso foi necessário investimento na construção de novos estádios, modernização de linha de transporte. Talvez esse foi o ponto essencial, né, crucial aí dentro da África do Sul. O legado que ficou foi o legado dessas grandes obras, né, de infraestrutura, melhoria nas condições do trem, metrô, né, segurança, ou seja, a mobilidade urbana, né, ela teve um grande avanço, né, como legado da Copa do Mundo de 2014, né, de modo que a gente tem uma modernização de diversos ambientes dentro desse país. Bom, um outro país que a gente não pode deixar de mencionar aqui é a Nigéria, né? A Nigéria é um país que vem apresentando excelentes taxas de crescimento econômico dentro do continente africano. Inclusive, é o país mais populoso que a gente tem dentro da África, tá? Essas altas de crescimento econômico da Nigéria se explica pelos investimentos estrangeiros que vêm sofrendo, sobretudo no setor primário ali, né, na exploração de matéria-prima, que é o petróleo. A Nigéria tem poços de petróleo, né, e isso chama a atenção de países para realizar investimentos dentro dele, né. Sendo que, ao mesmo tempo que a Nigéria vem apresentando um crescimento econômico, ela também não faz investimento nas melhorias sociais, algo que teria que ter como prioridade. Então a gente já começa a ver alguns desafios que a Nigéria enfrenta atualmente. Bom, outro ponto importante da economia da África se refere aos leões africanos, né? Exatamente, leões africanos, né? Na verdade, faz alusão aos tigres asiáticos, né? Que seriam aqueles países que tiveram um crescimento industriais na década de 1970, né? Então, a ideia é realmente fazer um comparativo, né, dos tigres asiáticos com os leões africanos. E quem é que faz parte dos leões africanos? Seria Moçambique, Tanzânia, Angola, Nigéria, Quênia, Gana e Zâmbia, né? E aí esses países verificou-se um grande potencial para um crescimento econômico dentro do continente africano. Esses países eles possuem uma estreita relação com os BRICS, né, que foi aquele grupo que a gente acabou de falar de países emergentes, né? O Brasil ele realiza investimentos ali na Angola e Moçambique justamente pela proximidade com a sua língua, né? Angola e Moçambique também foram colônias portuguesas. Então você tem Petrobras, a Companhia do Vale, né, que estão atuando dentro do setor petroquímico e da exploração mineral. A gente vai ter a Rússia também investindo em setores agrícolas dentro da Nigéria. A gente vai ter a Índia atuando ali, né, no sul e no sudeste africano, também nos setores agrícolas e de automobilístico, né? A gente vai ter a China realizando investimentos dentro da Angola e na própria África do Sul, né? Sobretudo ali na exploração de recursos minerais. A África do Sul tem uma das maiores jazidas minerais do mundo, tá bom? Agora, esses países eles não estão livres também de diversos problemas e desafios que terão que superar, como os problemas sociais e a própria instabilidade política, né? Se a gente for pontuar alguns problemas que precisam ser superados, são esses: as suas baixas taxas sociais, os seus índices sociais muito negativos e a sua instabilidade política dentro desses países. Então, é algo que a gente ainda precisa prestar atenção para que, de fato, esses países consigam ter um bom desenvolvimento e crescimento econômico. Bom, galera, obrigado pela atenção. Vou ficando por aqui e até a próxima.